Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E a nossa aula de hoje é sobre dois agentes. Que são o agente oxidante e o agente redutor. Isso mesmo. Mas antes de começar a aula, lembre-se de se inscrever, dar o like e compartilhar. Isso mesmo. Vamos lá, então? Bem, e o que significa a palavra agente? Agente é aquele que age, que faz alguma coisa e, como consequência, provoca algo. Por exemplo, o agente de turismo. Como é que age? Age conversando, telefonando, escrevendo, age vendendo pacotes, não é isso? E qual é a consequência disso? Provoca o turismo. Daí o nome agente de turismo. É o que provoca o turismo. Bem, nós sabemos que ao deixar uma maçã em contato com ar, ela vai oxidar. Não é isso? Ela vai escurecer, formando o produto marrom. A palavra oxidação ela foi estendida para perda de elétrons e quando o elemento oxida, o seu NOx aumenta. E redução, nós já vimos na aula passada, significa ganho de elétrons. E cuidado que a palavra redução não é sinônimo de subtração. A palavra redução se refere à diminuição, à redução do NOx do elemento. Bom, a substância que reage com o oxigênio do ar é o catecol, de fórmula C6H6O2. E o catecol perde elétrons. Na verdade, é o carbono do catecol que perde elétrons. A perda de elétrons é chamada de oxidação. E por outro lado, o gás oxigênio do ar é o que ganha elétrons. O ganho de elétrons é chamado de redução. Bom, e qual é a consequência disso? Quando o carbono perde elétron, ele age como? Ele age perdendo elétrons, não é isso? E qual é a consequência? Ele provoca a redução. Então, nós dizemos que o catecol é o agente redutor. O agente redutor é a substância que contém o elemento que perde elétron e, portanto, o agente redutor, consequentemente, provoca a redução. Bom, o oxigênio ganha elétron, não é isso, pessoal? Então, qual é a consequência disso? O oxigênio, ele age como? Ganhando elétron. E qual é a consequência disso? Ele provoca a oxidação. Então, nós dizemos que o gás oxigênio, O2 é o agente oxidante. O agente oxidante é a substância que contém o elemento que sofre redução e o agente oxidante provoca a oxidação, daí o nome. Agente redutor provoca a redução e agente oxidante provoca a oxidação. Bem, nós já temos aí algumas definições, não é isso? O agente redutor é o que provoca a redução. E, por definição, o agente redutor é a substância que tem o elemento que sofre oxidação, cujo NOx aumenta. Agente oxidante é o que provoca a oxidação. O agente oxidante, por definição, é a substância que tem o elemento que sofre redução, cujo NOx diminui. São 4 definições importantes. Bem, nesse exemplo, nós vamos descobrir quais são os agentes oxidante e redutor.
Para isso, nós temos que descobrir os valores de NOx de todos os elementos, mas aí a gente tem que lembrar das regrinhas práticas, que nós vimos numa aula passada. Aquelas regras têm que ser bem estudadas. Lá nas regras, nós vimos que toda substância simples, a substância simples é formada por um elemento só. Então, bromo, um elemento só, substância simples. Magnésio, um elemento só, substância simples. Toda substância simples tem NOx zero. Agora, aqui, magnésio, ele está combinado, ele é do grupo 2 da tabela periódica, tem NOx fixo e é mais 2. E o bromo, por ser um halogênio, tem NOx menos 1. Então, aqui eu escrevi o NOx de cada um. Depois disso, o que nós observamos mesmo? Quais foram os valores de NOx que aumentaram e diminuíram? Um deles sempre vai aumentar e o outro NOx vai diminuir. Então, aqui nós vamos traçar o primeiro ramal. O magnésio vai de 0 para mais 2. E aí o NOx aumentou. E isso é uma oxidação. Na oxidação, o NOx aumenta. E o ramal ele é traçado sempre assim, com um átomo antes da seta e outro depois da seta, do mesmo elemento. Então, aqui nós temos magnésio, metal magnésio, cátion magnésio, é o mesmo elemento. E agora, o bromo vai de 0 para menos 1. 0 antes da seta para menos 1 depois da seta. E aí nós vimos que o NOx diminuiu. E isso é uma redução. Na redução, o NOx diminui. Bom, nós traçamos os ramais de oxidação e de redução. Nós descobrimos qual é o elemento que oxidou e qual é o elemento que reduziu, não é isso? Aqui nós temos os dois reagentes, magnésio e bromo, aqui antes da seta, não é isso? Agora, o que é importante lembrar? Que o magnésio, ele o quê? Oxidou, ou seja, perdeu o elétron. É o elemento, é o átomo que perde elétron. E o átomo de bromo é que ganha o elétron. Agora, o magnésio, ele provoca a redução do bromo. O magnésio, ele perde elétron, o bromo pega, então ele provoca a redução. Então, o magnésio é o agente redutor. O bromo, ao pegar os elétrons, ele provoca a oxidação do magnésio. Aquele que provoca a oxidação é o agente oxidante. Agora, o que é importante aqui? O oxidante e redutor são reagentes, sempre antes da seta. E aí nós temos que copiar a fórmula inteira, tá, pessoal? Então, é o elemento que oxida, o magnésio oxida, mas o magnésio é o agente redutor. O bromo, o elemento, o átomo de bromo é que reduz, mas o agente oxidante é o Br2. Então, agente oxidante e agente redutor são reagentes e nós temos que copiar a fórmula inteira. Chegou a hora do resumo. Oxidação, por definição, é a perda de elétrons. E quando o elemento perde elétrons, o seu NOx aumenta. O agente redutor é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. Agora, redução é o ganho de elétrons, por definição, e o NOx diminui. A palavra redução se refere à redução do NOx, do valor de NOx. E a substância que contém o elemento que sofre redução é o agente oxidante. Não esquecendo que o agente redutor é o que provoca a redução e o agente oxidante é o que provoca a oxidação. E o redutor e o oxidante são reagentes, estão sempre antes
da seta, portanto. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero ter ajudado. E na próxima aula faremos mais exercícios. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.